Há vidas que se tornam testemunhos. Histórias que atravessam o tempo e inspiram gerações. A de Raimundo de Assis é uma delas. Nascido em Cuiabá, no bairro Duque de Caxias, ele cresceu entre lutas, descobertas e dores que moldaram seu caráter. Só que eu tinha uma tendência muito forte para... Eu achava bonito as pessoas beber, eu queria experimentar e um dia eu experimentei. Experimentei tomar uma cerveja, lá em casa era um bar, eu tomei uns goles de cerveja, gostei, foi amor de primeira vista. E comecei a beber escondido, né? Comecei a beber escondido dos meus pais mas ninguém não bebe escondido porque você fica fora de si. E isso foi anos e anos e eu tive muitos problemas, né? Eu tive um problema muito sério, muito grave aqui em Cuiabá e meus pais mandaram eu para o Livramento, uma cidadezinha perto aqui para cá de Poconé. E quando eu fui para o Livramento, lá assim desencadeou tudo, porque lá eu passei a morar sozinho. Aos 14 anos, conheceu o vício, o álcool, as drogas e com eles, os abismos da alma. E eu também falava comigo, meu fim vai ser esse, morrer na rua. Eu comecei a beber, comecei a usar drogas e dessas drogas eu fiz umas coisas bem fortes aqui em Cuiabá. E eu já não podia mais ficar em Cuiabá. Foram anos de queda, 17 internações, dias em que ninguém mais acreditava. E eu estava com 17 anos de idade e cheguei ao ponto que eu pedi ajuda. Falei, olha, eu não aguento mais essa vida. Ou eu tiro, vou tentar, vou me matar ou vocês me ajudam. Foi que eu conheci um hospital psiquiátrico chamado Adalto Botelho. E nesse hospital eu passei 17 vezes. E para falar a verdade, eu já não tinha mais jeito, eu não acreditava também mais em mim, as pessoas não acreditavam em mim. A única pessoa que na época acreditava em mim um pouquinho, ou tinha dó, pena, não sei, era só minha mãe, mas o resto ninguém não acreditava. Falava, não, esse aí não tem mais jeito, esse homem não tem caráter, esse cara daí não presta, e a família dele não presta também. Porque até então eu tive 3 tios que morreu na rua, de tanto beber, né? O tio Marco, o tio Liri e o tio Flori. Os 3 morreram na rua. E eram pessoas que na época estudou, era empregado, mas infelizmente morreram na rua por falta de ajuda. Mas quando o mundo disse, acabou, Deus sussurrou, eu ainda tenho um plano. Raimundo caiu, mas se levantou. E foi na época que eu pedi ajuda. E eu fui para uma casa de recuperação, nunca tinha visto falar nisso, através de um primo meu chamado Marco Aurélio. Marco Aurélio foi a pessoa que apresentou a casa de recuperação. E eu fui para essa casa de recuperação com esse rapaz. E lá eu passei 2 anos e 8 meses. Mas depois que eu conheci a casa de recuperação, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Foi assim, fantástico, viu? Eu conheci Jesus. Eu conheci um Jesus que não era bravo. Eu conheci um Jesus que não castigava. Eu conheci um Jesus que ele me entendia. E a minha vida mudou da água para o vinho. E eu passei 2 anos e 8 meses nessa casa de recuperação. Voltei para Mato Grosso, voltei bem. Perdeu muito, mas encontrou o essencial, a presença viva de Jesus. E nesse processo de reconstrução, Deus levantou ao lado dele Maria Assis, sua esposa, uma mulher de fé, coragem e oração. A gente sempre caminhou junto, né? Então, essa percepção, ela veio de imediato. Porque todos os nossos passos na adicção
ou na sobriedade, a gente estava junto sempre. Mesmo que eu não fizesse parte da adicção, mas eu fazia parte do companheirismo, de estar tentando levar para algum lugar. Frequentamos Alcoólicos Anônimos muitos anos, eu junto com ele. Depois eu fui para o Al-Anon, mas eu não gostei, eu gostava mesmo, era dos companheiros do AA, eu ia para o AA mesmo. E eu fui melhorando também o acompanhar ele durante essa situação, eu melhorei também a minha autoestima. Eu busquei para mim, aquilo que eu ouvia lá, eu pegava o que era bom para mim, porque aí ele passou a ter mais compromisso, mais responsabilidade, né? Passou a assumir os seus compromissos que antes ele deixava. Ele passou a tomar conta. Aquilo que estava na minha mão, que era a responsabilidade dele, que eu assumi por um período, eu fui devolvendo para ele e ele foi assumindo automaticamente. A parábola das 100 ovelhas, o bom pastor deixou as 99 e foi em busca de uma ovelha só. Deixou lá no redil, tranquilas, e ele partiu e encontrou uma ovelha que ele tinha perdido, ele colocou nos seus ombros e trouxe e festejou com seus amigos e vizinhos, aquela uma ovelha. Mas o pai do filho pródigo, ele não foi atrás, mas eu acredito que todo dia ele orava, né? Eu acredito que ele orava e pedia: Senhor, traga meu filho de volta. E um dia ele olhou no horizonte e ele conheceu o filho dele. Eu oro, porque os verdadeiros guerreiros de Cristo não são esses que estão aqui. Os verdadeiros, realmente, é aqueles que estão lá debaixo da ponte, do viaduto, das pracinhas, que ainda estão para vir. Obrigado. E o filho Tiago Assis, que cresceu acreditando no milagre, vendo com os próprios olhos o poder da restauração. Juntos, eles não apenas reergueram uma família, mas ergueram um propósito. Foi assim que nasceu Tenda de Abraão, o lugar onde vidas são restauradas, onde cada homem ferido encontra um novo começo, onde a fé é o alicerce de cada transformação. Como está escrito: o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade.